Olá, bom dia a todos. Estamos no sexto encontro do nosso clube de leitura da editora Teosófica. Hoje recebemos a nossa amiga e irmã Joyce Oshimura, que está falando de longe, a da Bélgica. Então, Joyce, seja muito bem-vinda. Hoje trazemos o comentário, você traz o comentário do capítulo 6º, que se chama, intitulado Quatro Aspectos da Educação. Estamos, com esse projeto de leitura que vai até o final do ano, toda segunda-feira, 9h30 da manhã, e durante meia horinha, a gente vai trazer capítulo por capítulo, alguém para comentar. Esse livro do Vicente Rauchin Júnior, ele é um membro da Sociedade Teosófica, ele é fundador da Golden Ink College, uma escola teosófica nas Filipinas, e está sendo nosso mentor no desenvolvimento da escola teosófica aqui no Brasil. E já iniciamos o nosso projeto, o desenvolvimento. Para quem quiser saber mais, pode procurar a Sociedade Teosófica no Brasil. Os contatos, estão através aí do Instagram, do telefone. Estamos iniciando um curso de formação para professores. E quem quiser saber mais, quem tiver interesse nesse assunto de escola teosófica, pode vir com a gente. E o Vicente é uma pessoa maravilhosa, extraordinária. Ele traz uma percepção da educação num sentido mais amplo, mais profundo. Então, hoje, com a Joyce está com a gente no grupo, no núcleo de interesse temático, estudando Escola Teosófica desde 2021, né, Joyce? Desde 2020 ou 2021 estamos com esse intuito de pensar a escola, pensando a parte administrativa, a parte pedagógica. A Joyce, no final, foi responsável por trazer também esse estudo. Acho que você trouxe também, né, Joyce? Depois você fala capítulo por capítulo também desse livro e alguns outros, algumas outras que aí nesse momento eu não participei tanto, todas as terças-feiras vocês faziam encontros, né? Eu estava desde o começo, mas aí nesse momento, eu não pude dar continuidade, mas a Joyce foi a grande responsável por trazer esse assunto, e estudar com o pessoal que estava interessado. Bom, vou fazer a apresentação da Joyce. Joyce Oshimura, ele é natural de Brasília, membro livre da Sociedade Teosófica desde 2020 e participou do Núcleo de Interesse Temático NIT, Escolas Teosóficas, a partir de 2021. É formada em Direito e Comunicação, servidora pública de carreira e esposa de diplomata. Também é professora de inglês e já atuou como voluntária em projetos educacionais promovidos por organizações não governamentais internacionais, com atuação na China. Joyce, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua gentileza, por nos atender, muito obrigada pelo seu carinho, e está com você a palavra. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço, Raquel, pelo convite. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês, podendo assim colaborar um pouco, de longe com esse projeto. Não é tão fácil colaborar quando a gente está tão longe, Mas a gente fez esse estudo, durante 2 anos, No momento assim agora está mais suspenso porque agora o projeto está mais voltado para a parte prática da questão de montar a escola, Mas esse estudo desse livro, ele é a base teórica, digamos assim, que não é tão teórica, porque na verdade é o Vicente Rauchin Júnior trazendo para a gente toda a experiência, todas as pesquisas que ele fez. Inclusive, a gente começou, o primeiro estudo que a gente fez foi com o livro Reflexões sobre Educação Teosófica,
que também é da Editora Teosófica, que eu recomendo muito a leitura, né? Não sei se quem está assistindo a gente, de repente, são pessoas que, né, vão participar do curso aí de formação de professores, mas é um livrinho que é a origem, porque quando ele começou, primeiro ele foi buscar, né, em vários membros, né, e inclusive com a própria pioneira, né, a fundadora, a Helena Blavatsky, e o que ela falava sobre a questão da educação, né, que também está em A Chave para a Teosofia. Né? Então, ele fez assim, uma compilação de o que cada teósofo ao longo da história. Então, ela trouxe Annie Besant, trouxe Krishnamurti, e aí ele foi montando assim, capítulo por capítulo, né, trazendo essa base teórica. E aí a gente leu esse livro e depois o próximo passo foi ler A Educação Transformadora, que é esse livro que a gente está estudando aqui no clube de leitura, né? E esse livro, ele é mais prático. E o que significa isso? É porque aqui ele já vem de uma pessoa que, né, que já abriu a escola, e a escola já está em funcionamento, e ele vem compartilhar aqui toda a experiência, né? Que eu não, assim, algumas pessoas falam assim, perguntam para ele, mas há um método? E aí eu fiquei pensando, mas será que isso é um método? Isso sempre é um questionamento que apareceu para mim. E eu não sei dizer se é um método, mas talvez uma palavra assim melhor seja uma abordagem ou uma filosofia educacional, né? É o que ele traz aqui nesse livro. Isso é mais importante do que pensar em uma fórmula, uma receita de bolo pronta, né, para a questão da educação. Então, para esse nosso bate-papo hoje, eu vou começar aqui com o finalzinho do capítulo, né? No último parágrafo, que tem uma frase assim que eu acho que sintetiza muito assim a ideia principal que eu quero trazer aqui para o nosso estudo hoje. E esse parágrafo fala o seguinte: a escola que simplesmente satisfaz as necessidades técnicas ou habilidades externas está apenas nutrindo jovens que posteriormente em suas vidas encontrarão barreiras intransponíveis que lhes impedirão de alcançar a paz, a realização e a felicidade interiores, né? Então, esse é o último parágrafo do nosso capítulo que fala sobre 4 aspectos da educação. Então, quais são esses 4 aspectos aqui que ele vai tratar nesse capítulo, né? Então, logo no início, ele fala assim que a educação total, ou essa educação que é uma educação mais integral, voltada não só para essas capacidades técnicas, ela tem que ter 4 aspectos, ele chama de aspectos, né, que devem ser incluídos no currículo da escola. E o que seriam esses aspectos? Em primeiro lugar, uma compreensão integral da vida, ou seja, você não basta ter uma compreensão só, né, das partes, dos fragmentos, e hoje a gente, né, vive muito essa questão da nossa fragmentação, em tudo que a gente faz, às vezes a gente faz uma coisa, esquece que aquilo tem uma influência sobre a outra, a gente tem uma visão, às vezes, nem sempre é do todo, né? Então, é uma compreensão que a vida é algo maior e que está inserida num todo, né? O segundo ponto que ele traz, né, que é para ser incluído no currículo, é o desenvolvimento de um caráter sólido e de uma personalidade sadia, né, para esses estudantes, né. Em terceiro lugar, a competência, e aí a competência tem vários desdobramentos que a gente vai falar depois. E em quarto lugar, que é muito interessante, é a capacidade para a felicidade. Então, é muito interessante que o Vicente Houghton Jr. ele traz aqui um elemento que nem sempre está presente, né, na maioria das escolas, que é desenvolver uma capacidade para a felicidade, que a gente às vezes acha que já vem pronta e nem sempre ela está assim, latente, né? E, assim, nesses nossos estudos, nós aprendemos, por exemplo, né, que eu acho que bastante Blavatsky e o próprio Vicente Houghton Jr., né, talvez pela vivência, né, de cada um no seu tempo, espaço, né, eles sempre tinham uma preocupação, eles vinham de uma realidade, a partir de uma realidade estabelecida, eles percebiam que a partir de uma mudança na educação a gente poderia,
ver algumas mudanças que a gente gostaria de ver na humanidade como um todo. Então, a partir da identificação de problemas que ocorrem na educação, eles propuseram algumas soluções. E um problema que eles, tanto Blavatsky quanto Vicente Rautin Júnior vinha, é a questão da competitividade, da competição, né? Do estímulo à competição entre os alunos, como uma forma, talvez, de maior rendimento, né? Então, sempre preocupado com essa questão da performance, né? Acho que a gente vê isso muito presente na questão, na nossa realidade, por exemplo, assim, quando chega o momento do vestibular, realmente acho que tem um elemento muito grande de competição, de ver quem é o melhor, de fazer rankings de alunos, né? E eu acho que, às vezes, em escolas no exterior, ou talvez lá nas Filipinas, talvez esse ranking, às vezes, começa até desde muito cedo, mas às vezes isso está até meio implícito. Eu acho que eu nunca estudei, assim, quando eu era no ensino fundamental, eu não, na minha escola não tinha nenhum ranking. Mas, às vezes, por exemplo, assim, os professores queriam elogiar mais uma pessoa em detrimento de outra, né? E isso é um aspecto que a gente tem sempre que deixar, levar em consideração, porque como são pessoas ainda em formação, né, os jovens e as crianças, essa questão da comparação, o Vicente Rautin Júnior coloca muito isso, que é o que pode inibir as pessoas, elas podem se sentir, não se sentirem aptas a desenvolver seus potenciais se a gente colocar muito foco em comparação e competição, né? Mas eu acho que o problema mais essencial que a gente vive hoje na sociedade brasileira, que também está inserido num contexto maior, acho que, né, a gente está passando por um momento bem complicado da nossa história, né? E na parte da educação a gente tem a questão da violência, né? Que eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso, porque são coisas que estão acontecendo assim muito rotineiramente, e que eu acho que a solução para esse problema está justamente nessa proposta de educação transformadora que o Vicente Rautin traz. E o que seria esses problemas? Então, assim, eu vou trazer agora um caso bem específico, né, que aconteceu na semana passada, algumas semanas, né, que eu recebi aqui no meu algoritmo, que eu sou sempre interessada em educação, e que conta a seguinte história. Em um colégio de elite aí, né, no Brasil, tem né, então, um colégio caro, só pessoas com muito dinheiro podem estudar nesse colégio, né, um colégio secundário, e ele tem um programa para bolsistas, de alunos que não têm condições, então eles participam de um concurso de bolsas e ingressam nessa instituição. E algumas semanas, um desses alunos bolsistas, né, ele se suicidou, o que causou uma comoção grande na escola, acho que saiu isso, né, nas notícias. E aí o que eu achei que vale a pena a gente trazer para reflexão aqui, né, no nosso estudo, é que em determinado momento, né, então os alunos ficaram muito sensibilizados, parece que estava ocorrendo uma situação de bullying em relação a esse aluno, né? Então, e os alunos pediram, né, uma reunião com a escola, então teve uma grande reunião com todos os alunos, ou com os alunos bolsistas, e tem os dirigentes da escola, né? Então tem uma espécie de comissão, um comitê, e um ex-diretor, ele foi responder um questionamento, porque as pessoas parece que reclamaram da falta de um atendimento psicológico, e aí ele deu uma resposta que foi considerada muito deselegante, que assim, escola não é clínica de psicologia, né? Que esse não é o papel da escola. E aí, nesse vídeo específico que eu estava assistindo, né? Então, e falava principalmente da ajuda psicológica na questão do aluno bolsista, né? E aí, a pessoa até que estava comentando no vídeo falou assim: olha, a escola, né? Claro que o papel da escola não é realmente ser uma clínica de psicologia. Ai, meu Deus. Desculpa, a gente tem a participação especial aqui. Mas, ao mesmo tempo, a escola, ela tem que ensinar, mas ela precisa aprender a ter empatia, né? A escola tem o dever de acolher, né? Porque a escola não é só um lugar que você vai,
só para aprender coisas ou para passar no vestibular, né? Então, a pessoa comentou isso. Então, com isso em mente, né, vocês imaginam uma escola onde as pessoas ali provavelmente vão passar nos vestibulares mais difíceis do país, ingressar nas melhores universidades, já tiveram tudo que o dinheiro pode comprar, né? E mesmo assim a gente vê uma situação de bullying e a gente vê uma situação em que, né, de um dirigente da escola dizer que, né, isso não está na descrição do meu trabalho ou do trabalho que a escola deve fazer. E eu acho que o livro do Vic, ele traz justamente o que eu acredito ser a solução, né, para essa questão. E a gente, além dessa questão do suicídio, né, que ele fala no livro dele, por exemplo, assim, sobre o suicídio de alunos no Japão, diz que o primeiro dia de aula, né, no Japão é o dia com o maior número de suicídios entre jovens, que é muito comum, justamente pelo retorno, né, das aulas para a escola. Então, eles preferem tirar a própria vida do que retornar para o ambiente escolar. Então, que ambiente escolar é esse em que as pessoas não se sentem acolhidas e que né, que é uma espécie de sofrimento, né? Como se não, né, não fosse mesmo um estabelecimento daquilo que eu entendo que seria até a própria educação, não precisa nem ser uma educação específica, né? Eu acho que, antes de tudo, as pessoas têm que ter esse acolhimento para elas conseguirem mesmo aprender, até se for só para questões técnicas, né, digamos assim. Então, com base nesse caso que eu contei aqui para vocês, eu vou, né, falar aqui desses 4 aspectos, e eu queria que vocês pensassem, né, sobre se esses 4 aspectos estão ou não presentes, né, nesse contexto que a gente conversou, e se poderiam ou não ser incluídos, né? Tanto, né? E que no caso o que é prescrito pelo VIC é que isso deve sim ser incluído. Então eu vou começar aqui, tem o número 1, 2, 3 e 4, mas eu vou começar com o número 3. Oi. Posso falar interromper sua fala um segundo? Pode. Essa sua, né, esse seu comentário sobre o que aconteceu e sobre a fala do diretor é muito impactante, né? E aqui na página 56 do livro, o Vicente fala assim: as crianças aprendem a respeito da vida e suas regras através da exposição e interação com pessoas e o ambiente. Então, como que o ambiente, o exemplo das pessoas, né? Como que isso tudo é importante na formação da criança, do caráter e depois da personalidade, né? E então, assim, a gente vive num ambiente em que nós somos exemplos para as outras pessoas também. Então, a gente tem, ainda mais numa escola, os educadores, eles têm que ter essa coerência, né, o que eles falam é aquilo que eles praticam. Então, talvez aí esse primeiro ponto aí, esse primeiro tópico que você vai trazer, que é a compreensão integral da vida, nisso aí, com essa fala desse diretor, parece que se rompe, porque a gente fala sobre amorosidade na escola, sobre respeito, né? E aí, quando acontece uma situação dessa, o diretor, né, assim, não pode ser que nesse momento muitas crianças entendam que, né, eu não sou importante, não é importante o que eu sinto, a minha fala, né? Então, daí pode gerar uma incoerência, né, entre aquilo que a gente fala enquanto educadores, né, e aquilo que a gente realmente, né, pratica, né? Então, assim, eu não sei, mas como que é o entendimento das crianças, né? Eu não, né? Como que seria? Raquel, isso que você está falando é exatamente o que o Vicente, eu queria chamar ele de Vic, né? Que a gente costumou de chamar de Vic, né? Como se fosse muito íntima, né? Mas, assim, se não é íntimo da pessoa, pelo menos é íntima da obra, né? E o que ele fala na obra dele, e ele falou também na escola de inverno que a gente teve, é justamente isso, porque
para a criança, né, para o jovem, ele está menos ligado no que você está falando que você faz do que naquilo que você efetivamente faz. Não adianta você falar assim, o amor é importante, viva o amor, a positividade, mas no dia a dia ele não está vendo essa acolhida ou essa empatia, né? Então não é psicologia, né? Não é psicologia, na verdade empatia, é acolher. Então, assim, perdemos um colega. E nessa situação de perda do colega, tem os que são os amigos do colega mesmo, e tem até os que foram os causadores do bullying, que também é a culpa enorme dessas pessoas, né? Desses alunos, que também, né, a gente tem que pensar em todos, né? Todos merecem acolhimento, e aqui não é clínica de psicologia, então realmente isso, né? E isso não é só lá, eu acho que acontece. E aí a pessoa que faz esse comentário, ela fala que é uma coisa que não deveria acontecer, não é só dentro da escola, é qualquer instituição, né? Onde as pessoas passam por um trauma dessa natureza tão grande, e as pessoas querem só passar por cima, né? Como se nada tivesse, vamos passar direto, se isso não aconteceu, e se você quiser, você procure seu psicólogo particular, né? E não é isso, né? A gente está pegando esse exemplo, né, apenas como exemplo, sem a gente aprofundar, sem a gente conhecer os, né, pormenores, a gente não tem conhecimento ali exatamente do que aconteceu, mas apenas para ilustrar, né, o que o Vicky diz aqui, né? Não. Uhum. Porque o que eu estou trazendo porque esse é um problema muito sério que está acontecendo, é o suicídio, outro é a questão dos tiroteios, né, de alunos que infelizmente está muito comum, inclusive, né, no Brasil, que é muito triste. Então, o que está acontecendo com esses jovens, com essas crianças? Eles não estão sendo acolhidos, eles não se sentem importantes, então eles simplesmente explodem o problema, né, digamos assim. Então, e aqui então agora, né, voltando para o livro, senão a gente fica viajando. Então, uma coisa que eu acho que, em geral, já existe, né, em quase todas as escolas, é a questão da competência, né? E aí a competência aqui, o Vic fala no livro, é o seguinte, ele desdobra em 3 frentes, que é a competência de vida, 2, a competência de trabalho, e 3, a competência profissional. Então, eu vou começar com as 2 últimas. Por quê? Porque eu acho que isso já está muito presente. Então, se a gente pensar que é um colégio de elite, né? Então, ele vai falar aqui que a competência de trabalho tem os seguintes itens. Orientação para o resultado. Então, você pode imaginar que o resultado passar no vestibular. Habilidades de comunicação. O Vic, ele fala muito que isso não é uma coisa que a gente tem muito no Brasil, mas fala assim que nas escolas tradicionais tem um concurso de oratória, de quem fala melhor, né? Então, isso já já existe essa tentativa, né, dessa desenvolver essas competências de habilidade de comunicação, mas que nos alunos cada um tem uma habilidade melhor ou não, e nem sempre, né, é um talento, né, da pessoa. Algumas têm, outras não têm, mas às vezes a pessoa nos comunica verbalmente com tanta facilidade, mas comunicam-se de outras formas, e acho que na obra dele ele ensina isso, que a gente tem que aprender, né, com os potenciais de cada um. Habilidades com as pessoas, aí no trato com as pessoas, aí isso também já é uma coisa que nem sempre a gente vê, né, esse cuidado nas escolas. Exatidão, o hábito de ser exato com os dados. Confiabilidade, aí ele fala que quando a tarefa é aceita, se espera que ela deve ser realizada durante o tempo combinado, como se fosse assim, né? É disciplina nos deveres de casa, a gente poderia falar isso, né? Realizar tarefas a tempo, falar em público, autoconfiança, né? Capacidade pessoal de aprender ou realizar tarefas específicas, liderança, capacidade para inspirar, organizar. Então, são tudo é uma linguagem que é bem, como é que fala, até que se aproxima, né, da questão da administração, né, da gestão de negócios, a competência. E aí vem o outro desdobramento das competências, que é a competência profissional. E na competência profissional ele fala habilidades necessárias para se sair bem numa profissão. Então, assim, ele fala, né, no livro, as escolas padrão em todo o mundo focam principalmente sobre habilidades profissionais ou técnicas. Essas, embora importantes por si mesmas, não resultam em profunda realização na vida ou mesmo sucesso na carreira pessoal.
Porque o que acontece? Se a pessoa, mesmo com um grande conhecimento técnico, ela pode ser afetada por acontecimentos na vida, né? Sofrer algum trauma. E se ela não tiver esses outros aspectos da educação bem desenvolvidos, ela também não vai ter a capacidade de se sobressair nessa capacidade técnica, ainda que se você queira imaginar que a escola é só um local de desenvolvimento de habilidades técnicas, a pessoa precisa se desenvolver como um todo, desenvolver outras questões. E aí, voltando aqui para todos os outros aspectos, né? Então, o primeiro que ele fala aqui, uma compreensão integral da vida, né? Então, ele fala assim, que as pessoas, em geral, elas estão, né, infelizes, né? E uma sociedade infeliz, ela leva para a insegurança, para a destruição e para o conflito, né? Então, os mapas gerais da realidade, ele fala isso, eles estão focados em coisas, né, que não são, assim, né, de uma inspiração superior, né? E ele fala isso aqui, o que a Raquel falou, né, com a gente, que as pessoas as crianças e jovens repetem os conflitos que elas veem tanto na sociedade quanto, né, na convivência ali na escola, né? Por isso que para o Vic a escola tem que ser uma comunidade, tem que ser uma família. Então, não é porque eu sou aqui só né, digamos aqui, só o copeiro, né? Eu só trabalho aqui na cozinha da escola. Cada pessoa da escola, ainda que seja só o administrador, só o contador, só o zelador, todos temos o dever de ser acolhedores com as crianças, que são essas pessoas ali que estão em formação, né? E acolhedores uns com os outros. É através desse tipo de exemplo que a gente vai desenvolver uma visão de mundo diferente, né? E uma visão de mundo integrada, em que a escola não é uma coisa assim, cada um faz uma coisa e só faço o que está escrito. Não, né? É um pouco mais que isso, né? Vamos ver aqui. E também uma outra coisa que ele fala nessa parte aqui de uma capacidade de uma compreensão integral da vida, é porque às vezes o ambiente, né, um ambiente coletivo, ele pode ficar muito caótico, né? Então, às vezes é mais fácil criar com as crianças e jovens uma relação de autoridade, em vez de uma relação mais horizontal, em que todos, né, podem questionar visões de mundo, questionar formas de pensar. Os professores, dirigentes, têm que estar sempre abertos e sempre imaginar, né? E aí aqui vem um elemento que eu considero assim, da gente que busca uma espiritualidade, é que muitas vezes a gente é enganado pelos nossos próprios pensamentos, né? Tem um livro aí, eu até esqueci o autor agora, mas é muito interessante, que é um livro, o título do livro é assim, Eu Posso Estar Errado. É um banqueiro que largou tudo para se tornar um monge budista, e depois acho que ele até deixou de ser monge budista, eu estou só no começo desse livro, mas perguntaram para ele assim, qual que é a coisa que você aprendeu 18 anos sendo um monge budista? O que você gostaria, que mensagem que você gostaria de dizer para as pessoas? Ele falou assim, não acredite nos seus próprios pensamentos, não dê tanta confiança para os seus próprios pensamentos, porque às vezes a gente se perde nos nossos próprios pensamentos, ou tem confiança muito cega nas nossas próprias formas de pensar, e a gente não se abre para ver que às vezes a gente pode estar errado. Então, o título do livro é realmente Eu Posso Estar Errado. Então, essa flexibilidade, né, de visão de mundo é muito importante para os educadores, né? E o Vic está sempre colocando assim que a gente está aprendendo isso, não é só para eu ser o professor e a pessoa ali ser o estudante, né? Porque se a gente não se prepara, se a gente não para nós adultos também, para nós educadores, é um eterno aprender, é ensinar e aprender. E aí o segundo aspecto, tô falando muito, né? Eu vou perguntar se a Raquel quer fazer alguma interrupção antes de eu fazer aqui um rápido resumo dos 2 últimos aspectos que faltam. Não, pode seguir. Você sabe que o nosso horário já está chegando ao fim, né? Porque aqui passa muito rápido, né? Não, mas espero bom saber mas é bom saber que você vai estar aqui com a gente semana que vem de novo. Tá, beleza.
Então, Mas então, vai lá, pode continuar. Então tem a construção do caráter e o desenvolvimento da personalidade, né, que está entre esses 4 aspectos, né? E aí talvez isso vai estar um pouco mais presente no próximo capítulo, mas é o desenvolvimento de qualidades como autoestima, né? Como que isso é importante para as crianças, clareza de valores, para saber o que é certo, o que é errado, questões de hábitos saudáveis com relação, né, a esse aspecto mental, social, emocional e físico, né? E aí eu quero falar, a gente não vai ter tempo de falar muito sobre isso hoje, né? E então essa abordagem, então de ontem para hoje, né, eu, né, já reli esse livro muitas vezes, mas para me preparar hoje para conversar com vocês, eu reli aqui esses primeiros capítulos, né? E eu acho que muita gente acha assim, né, que principalmente quem é da espiritualidade, muitas vezes porque a gente encontra nosso apoio, né, em líderes religiosos, né, que ficam, nossa, mas será que a gente precisa de psicólogo e psicologia, né? Então, de novo, vou voltar para essa questão, mas qual que é a função da psicologia? E, em geral, as escolas têm pelo menos um psicólogo, né, na organização. Qual que é a função desse estudo? A psicologia é um ramo da ciência, né, que não é só para terapia, porque ela estuda mesmo, né, a psique do ser humano, né, estuda a personalidade, estuda né, o que a gente vai ver na semana que vem, da questão, né, do nosso, talvez, eu inferior, do nosso, né, porque nós somos um corpo de emoções também. E assim, né, sobretudo crianças e jovens, mas mesmo a gente vê isso adultos, muitas pessoas não têm conhecimento sobre as próprias emoções, ou elas negam essas emoções, negam que elas existem, negam que existe tristeza. Eu acho que tem até um filme muito didático sobre isso, aquele Divertidamente, né, dizendo que todos nós temos todas essas emoções, inclusive as emoções negativas, emoções como tristeza, raiva, né? No livro dele, ele fala, em vez de usar a palavra raiva, ele usa a palavra ira. E aprender a reconhecer essas emoções, né? E tem milhares de outras, né? Existem dicionários, né, de psicologia que é só para você conseguir nomear as emoções. Eu lembro assim que quando eu comecei a fazer terapia, né? Eu fiz muita terapia com psicólogo. Eu lembro que no começo ela falava assim para mim: Joyce, mas que emoção é essa que você sentiu? Você consegue dar um nome? Eu não conseguia nem dizer qual era o nome da emoção, porque eu estava muito pouco consciente sobre as minhas próprias emoções, né? E essa consciência, mesmo quando a gente tem consciência de uma emoção negativa, ela, de acordo até com o Krishnamurti, ele acha que quando a gente já toma consciência, aí já acontece uma espécie de mudança, né? E isso previne que coisas piores possam acontecer se a gente se deixar levar por emoções ruins, né? Que a gente não deve suprimir as emoções, negar as emoções, mas a gente deve conhecê-las, né? E por fim, né, o quarto aspecto aqui é a capacidade para a felicidade, né? E ele fala assim que as causas para a infelicidade são muito complexas, mas vários fatores importantes podem ser identificados. Então, ele fala em baixa autoestima, reação imatura às circunstâncias e relacionamentos infelizes. Então, assim, os relacionamentos infelizes, eles, mesmo que você já seja uma pessoa feliz, ele provavelmente vai te deixar infeliz, né? Então, trabalhar os relacionamentos digamos assim, uma habilidade que deve estar presente nos currículos de uma escola, com essa preocupação de uma educação mais holística, mais, né, integradora. E aí eu vou finalizar aqui nossa conversa relendo para vocês, né, o último capítulo, que é: a escola que simplesmente satisfaz as necessidades técnicas ou de habilidades externas está apenas nutrindo jovens que posteriormente em suas vidas encontrarão barreiras intransponíveis que lhes impedirão de alcançar paz, realização e felicidade interiores, né? Então, que o fato de você ser bem-sucedido, às vezes ser rico, ser famoso, tudo isso são valores que a gente tem como os valores mais importantes da nossa sociedade hoje, né? Que é ser rico,
ser famoso ou ser poderoso, né? E aí a gente tem alguns exemplos, porque você tem que ser igual fulano, esse bilionário que faz isso, faz aquilo, olha, né, que isso é um exemplo de sucesso. Mas se você for olhar ali no âmago, será que essa pessoa, ela tá feliz lá? E a gente tem, acho que o próprio Vic fala no livro dele, que tem várias pessoas que estão nessa situação, mas acabam cometendo, né, também suicídio, ou ter uma vida familiar muito infeliz. Então, o que a nossa sociedade entende como padrão, hoje a gente tem que questionar, porque não está necessariamente levando à felicidade, porque a felicidade não é necessariamente que depende de algo que está fora de nós, né? É algo que nós temos que trabalhar no nosso interior. Né? E o Krishnamurti, ele fala uma coisa que eu acho assim, né, que é muito interessante, que eu falo assim, não é sinal de saúde você ser bem ajustado a uma sociedade que está doente, né? Então, essa mensagem que eu tinha aqui para falar sobre esse livro, que para mim é maravilhoso, muito inspirador, e espero que possa inspirar vocês também. É isso. Muito obrigada, Raquel. Joyce, não, a gente que te agradece. Você vai estar aqui semana que vem com a gente de novo. Com certeza. Esse mesmo bate-horário. Ô, Joyce, só para concluir aqui, né, ele diz que no quarto aspecto, que é a capacidade para a felicidade, ele ressalta a importância, né, de que os outros venham primeiro, né? Ele fala, os 3 aspectos acima, os anteriores, né, levam quase que naturalmente ao quarto, que é essa capacidade para viver uma vida feliz. Então, gente, como que é importante uma escola, né, estruturar uma escola e o desenvolvimento de uma equipe, essa filosofia, né, bem harmoniosa, e esse conhecimento integral da vida, né, e da à criança o direito dela ser feliz, né, o respeito, ser autônoma, independente, né, e que possamos, como educadores, ser como guias, né, orientando essas crianças, né, mas não suprimir as suas vontades, não responder por elas, né, o que é o certo, deixar e que, na verdade, a gente tem que mostrar com os nossos próprios exemplos o que é o certo. E elas, a partir daí, quando muito pequenininhas, né, elas vão aprendendo através desse ambiente educacional, né, o que é o certo e essa coerência entre o pensar, o falar e o agir, né? Nossa, é maravilhoso esse livro, né, Exatamente. Eu acho muito inspirador, porque assim, é preciso reler e reler. Mesmo relendo, eu consegui encontrar coisas novas que às vezes a gente não está preparado para receber uma informação. Aí quando a gente lê de novo, aquela informação clica novamente, né? Então, recomendo para todo mundo. Lê e relê. Ainda mais quem vai trabalhar aí no projeto da escola. Então, na próxima segunda-feira, às 9h30, estaremos novamente aqui com a Joyce com o capítulo Educação Transformadora, que dá o nome ao título, ao livro, tá? Então, esse livro é da editora Teosófica e temos outros 2 livros, né, também do Vicent, né, na editora, que é o Processo de Autotransformação e Reflexões da educação, né? Acho que não sei se eu falei o título correto, mas é sobre educação, reflexões sobre educação. Então, fiquem, né, entrem no site, procurem saber mais e, né, encomende esse livro maravilhoso. Joyce, muito obrigada, gratidão. Obrigada a todos também que estão aqui nos ouvindo e que vão ouvir depois, né? Então, muito obrigada a todos. Até lá. Eu que agradeço. Até lá.